Nesse início de trabalho, eu sempre tenho um agradecimento para as equipes. Aquele que vai trabalhando é aquele que vai qualificando. E fica fácil de saber, assim, o elemento da equipe, como ele se encontra. Porque o importante é ele mesmo perceber-se. O encontrar-se bem é uma referência do movimento que está sendo feito, das atividades que ele encontra-se executando, vem tendo aquela fluidez, aquela harmonia. Dentro da pessoa, ela mesma recebe a compensação. Fica bem fácil assim de observar que, no caso de um pai, de uma mãe que está formando direito aquele filho, o jeito que ele faz, da maneira correta que ele posiciona, o agradecimento é de dentro dele. Não tem como um filho falar para ele obrigado. Na nossa equipe é a mesma coisa. O elemento que executa bem a sua função, dentro dele surge aquela alegria, aquela harmonia, por ele ter realizado bem a sua função. O nosso trabalho possibilita esta condição. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é No Reino dos Demônios e dos Fantasmas. Cada um tem a responsabilidade com ele mesmo. E fica fácil de observar que, através dos pensamentos da pessoa, ela julga que se encontra numa condição superior. Independente dos pensamentos, independente da função que ela tem. Com os seus pensamentos, ela vai fazendo esta observação. Os pensamentos traz a pessoa para baixo. No reino dos demônios e dos fantasmas, a atuação que uma pessoa tem, ela é que é responsável por essas atuações. A maneira em que ela procede é que vai dar a ela aquela condição importante. No grau em que ela se encontra na sociedade, ela precisa de ter muito cuidado. Ela poderá ter o comportamento que ela quiser, ela poderá ter o jeito para burlar as outras pessoas, para burlar toda a sociedade. Mas na sua vida interior, ela vai ficar presa assim que ela larga o corpo de matéria grosseira. E aquele que sempre julgou que encontrava-se nesta condição de superior, ele vai ficar na mesma condição daqueles com quem ele fez a observação de achar que se encontravam numa condição pior. A vida de uma pessoa está sempre ligada com a sua vida interna. Ela poderá apresentar, aparentar aos olhos dos outros. Isso é fácil, porque são poucas as pessoas que se encontram hoje com esta qualidade interior de uma sensibilidade para perceber o seu corpo de matéria fina e observando que aquilo que ela vai fazendo durante a sua caminhada, muitas vezes ela colhe num período recente, próximo daqueles atos que ela realizou recentemente. No reino dos demônios e dos fantasmas, a responsabilidade é individual. Se a pessoa vai atuando com os pensamentos, julgando assim que a vida material dela é importante para ela, e ela não faz uma observação que um tempo de vida, de uma existência de um corpo físico, não é uma referência para a pessoa achar que ela poderá fazer mudanças, e as mudanças são sempre em prejuízo de outras pessoas. É bem sério assim, porque se a pessoa não cuida do seu sentimento de maneira adequada, dos seus pensamentos com pureza, ela colhe e ela vê os seus descendentes colhendo. É uma coisa muito séria. E quando muitas pessoas confirmam aquilo que está acontecendo, todas estas pessoas têm fios de ligação com fatos semelhantes. E é bem sério, todas as coisas têm um tempo na criação. Independente de qualquer coisa, todas as coisas apresentam um período. No caso de um fruto que a árvore trouxe, fica fácil assim. A vida útil daquele fruto é muito curta. Houve um período que aquele fruto pôde ser apreciado. Se não foi apreciado naquele tempo, ele terá outro destino.
na vida de uma pessoa é o mesmo procedimento. O tempo dela é um tempo limitado e ela tem que observar que, independente de como ela se comporta, dentro dela vai ficando as marcas. Na vida interna, o tempo atua numa forma de espiral e, independente de qualquer coisa, há uma marcação. E todas as coisas na criação são marcadas e são testemunhadas. E a pessoa tem a oportunidade de reparar-se enquanto ela se encontra na matéria grosseira. E uma reparação de um ato que a pessoa fez, independente se a outra parte se encontra aqui ou não, ela tem a condição de fazer o resgate. E o resgate não é com uma submissão. No reino dos demônios e dos fantasmas, os pensamentos atrapalham a vida da pessoa. E ela vai observando assim que é muito comum conhecer pessoas que querem fazer doação para outros, achando assim que há uma compensação de um ato anterior que ela realizou, se ela fizer a doação. Mas normalmente essas doações são para a vaidade da pessoa. Ela faz para ela ser reconhecida do jeito que ela está fazendo. É bem sério, porque quando a pessoa faz atos que a outra pessoa torna-se beneficiada, ela não tem um reconhecimento e aqueles atos são realizados que não tem como chamar uma ou outra pessoa para confirmar aquilo que está sendo feito. O ato é feito de uma maneira intuitiva, de uma maneira boa. Tem muitos atos assim. Tem muitas mães que atuam desta maneira e elas atuam com uma firmeza, do jeito que elas posicionam com os seus filhos, com aquela bondade, elas posicionam também norteando e não aceitam os filhos que venham a desenvolver costumes ruins. No reino dos demônios e dos fantasmas fica fácil assim de observar. Se a mãe é desequilibrada, ela pode ter um número grande de filhos, mas ela dá atenção àquele filho que se encontra desviando do caminho. Ela não mantém-se naquele alinhamento e rejeita aquele filho. Ela larga todos os outros que se encontram no caminho para ir atrás daquele que encontra decadente. Dentro dela teve um processo de decadência. No processo que ela teve no período anterior para trazer aquele filho, ela encontrava-se decadente, descuidada. É bem sério. Devido a isso, falta a humildade na vida dessa pessoa. Faltando a humildade, ela julga que ela poderá salvar aquele que encontra-se desenvolvendo costumes ruins. A humildade é um processo que a pessoa precisa de lembrar que não está relacionado a uma condição financeira. A humildade é um processo interior. Quando a pessoa tem vontade de receber os auxílios, é na humildade, é na simplicidade, é na singeleza, é na pureza com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. É uma condição física. E cada um tem que observar que no reino dos demônios e dos fantasmas, nenhum espírito humano se encontra naquela condição de julgar que o comportamento das outras, do jeito que ela vem tendo, não quer dizer que aquela pessoa não tenha pensamentos assim. Fica fácil de observar. O comportamento de uma pessoa pode ser avaliado como ruim, mas os pensamentos também fazem esta condição. E os pensamentos, eles se aglomeram na mesma condição de uma planície. E aquele que se encontra descuidado, caminhando sobre a terra, os pensamentos que as pessoas geraram entra dentro de outra pessoa e ela passa a ter a atuação daqueles que estavam pensando daquela maneira, independente da região da terra em que a pessoa se encontra. Na vida dos pensamentos, dos sentimentos, da intuição, não tem um tempo, não tem um espaço. O espaço é contado somente na matéria grosseira.
grosseira. Fica fácil assim de observar quando a pessoa tem uma saudade de um irmão de sangue, de uma região em que ela visitou, em que ela viveu, e aquela região é uma região distante. Quando ela coloca o corpo na cama para o repouso, o corpo dela mantém-se naquele espaço, mas ela vai para aquela região para conviver com aqueles. No outro dia fala que o sonho que ela teve é um sonho que apresentou uma realidade. Ela relata aquele sonho. Naquele relato a pessoa sabe assim que ela esteve lá realmente com o seu corpo de matéria fina. Os pensamentos de uma pessoa não têm tempo, não têm espaço. Se a pessoa descuida, ela é pega com os seus pensamentos e vem das planícies pensamentos semelhantes e ela passa a ter aqueles atos e ela realiza. Com o ato que uma pessoa teve, fica fácil assim que num período anterior foi feito uma demonstração simulando atos assim. Naquela demonstração daqueles atos, num período depois, outra pessoa deixou entrar dentro dela aquela simulação. Só que dentro daquela pessoa ela encontrava-se conectada com o seu centro motor. A força do pensamento que ela recebeu, com o seu centro motor conectado, ela realizou. Quando uma pessoa encontra-se sozinha com os seus pensamentos, com as suas imaginações, ela dá a forma. Outra pessoa pega aquela forma e, conectada com o centro motor, realiza. As pessoas que geraram esse tipo de pensamento são responsabilizadas. Todas elas coparticiparam daquele ato. No reino dos demônios e dos fantasmas, cada espírito humano caminhando sobre a terra pode levar a vida dele do jeito que ele quer. Ele acha assim que por encontrar-se na matéria grosseira, ele pode fazer qualquer ato com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, fazer determinadas avaliações. Mas cada um na sua vida interior, com o processo que existe da pessoa ter sempre dentro dela aquela referência de saber o começo do certo, ela sabe que aquilo que está sendo feito tem uma conveniência, e a conveniência tem um período de duração. Independente de qualquer coisa, é muito comum conhecer uma pessoa que ainda apresenta nova no seu corpo físico, mas já fala assim que precisa de pensar melhor. Isso é que dentro daquela pessoa está manifestando instantes de lucidez. E o pensar melhor quer dizer assim que a pessoa precisa de ter cuidado com os atos dos pensamentos. Esses atos a pessoa vai colher, e a pessoa sabe assim que quando ela vê uma informação, uma notícia de um fato que aconteceu num extremo distante de onde ela se encontra, se ela teve pensamentos semelhantes àqueles atos, ela é uma coparticipante e ela vai ter que fazer o resgate assim que ela largar o corpo de matéria grosseira e encontrar-se com o corpo de matéria fina. O tempo de vida de uma pessoa sobre a Terra não é uma referência para que a pessoa fique descuidada com ela mesma. A pessoa tem que observar assim que para ela melhorar o seu corpo físico que apresenta uma limitação, ela tem que sentir aquele corpo e ela tem que ter o conhecimento com os alimentos. É um processo natural. Com o conhecimento, independente de como a pessoa vem apresentando, ela tem a facilidade de melhorar a sua constituição. E tem que lembrar assim que o efeito que dá para o corpo é um efeito que apresenta um carinho. Essa referência é muito fácil de observar numa criança em formação que apresenta uma limitação, que apresentou um machucado no seu descuido ali das suas atividades. Como a criança se apresenta, o adulto, através do toque, através da energia que o adulto gera,
e deixa passar por ele a energia do Criador e ele transforma essa energia em carinho, aquela criança sente bem e aquele adulto fica feliz. O jeito que ele procedeu equilibrou aquela criança e tirou o sofrimento daquela criança. Na vida interior de uma pessoa, para ela mudar o corpo, ela tem que ter este mesmo procedimento, um processo de carinho e sentir o corpo. É somente com o carinho que as células correspondem. Se uma pessoa utiliza de uma maneira errada, achando assim que com o excesso da atividade o corpo vai ficar fortalecido, ela precisa de lembrar que no período de formação ela poderá fazer muitas atividades se ela tiver o conhecimento do alimento. O coração dela vai ter o trabalho em alimentar cada célula. Com o conhecimento, com a alimentação, as células receberão alimentos qualificados e vão melhorar a sua constituição. Na metade da vida da pessoa, o processo de degeneração das células já acontece. É muito comum conhecer pessoas que ficam preocupadas com o cheiro que ela tem. E esse cheiro está relacionado de como se encontram os seus órgãos e suas vísceras. Para melhorar esse cheiro, a pessoa tem que ter o conhecimento da alimentação para melhorar a qualidade das suas células. Não é com a atividade física, vai entrar num processo de envelhecer mais rapidamente. No reino dos demônios e dos fantasmas, a pessoa atua desta maneira, somente com a prepotência do seu corpo físico, dos seus pensamentos, achando assim que a melhora dela está no uso do corpo. E a melhora de uma pessoa se encontra utilizando o corpo de maneira adequada e observando assim que ela tem uma limitação. E tem mesmo, porque quando a pessoa apresenta uma idade, ela já se encontra limitada para muitas atividades. É um processo natural, tem o tempo e ela precisa de lembrar assim que esse tempo agora ela precisa de utilizá-lo para a vida interior dela. A base que ela recebeu na sua formação, para a sua vida interior, ela tem que observar se essa base se encontra correta. O comportamento que os seus pais tiveram na sua formação e o comportamento que ela teve ou que continua tendo nos seus convívios sociais, precisa de ver se tem um fundamento. No reino dos demônios e dos fantasmas, as pessoas não avaliam como ela se encontra caminhando pela terra e ela tem sempre um tempo para fazer a avaliação das outras pessoas. Com isso, ela não tem a segurança interior que cada espírito humano precisa de ter, sabendo assim que, com as facilidades que apresentam para um ou para outro, ela descuida da sua vida interior. Mas se analisa a vida de uma pessoa que tem que fazer o movimento, ela vê que não tem muito tempo para olhar para os lados. E o olhar para um lado, olhar para um outro, a pessoa não está caminhando na sua vida interior. É bem fácil de observar. Quando a pessoa tem a atenção naquilo que ela está fazendo, ela não descuida. Ela sabe que é muito importante o instante seguinte. Ter um conforto pode trazer para a pessoa um descuido, e esse descuido traz para a pessoa uma limitação interior. O esforço é individual e a pessoa tem que ter aquela condição muito importante de saber toda a época da sua vida se aquilo que ela está fazendo é para benefício dela ou é para ser reconhecida por outras pessoas. Se eu faço um trabalho e eu quero o merecimento, aquele trabalho já teve a compensação. Eu já fui visto pelas outras pessoas. Dentro de mim não teve a transformação. No reino dos demônios e dos fantasmas, a vida no aquém e a vida no além não tem uma diferença, não tem um espaço, não tem um tempo. Se a pessoa coloca o corpo na cama para o repouso,
o que acontece no instante seguinte é que ela vai para o além. Existe esta relação. Com os pensamentos, a pessoa criou um distanciamento da vida do aquém com a vida do além. E cada um precisa de lembrar assim que muitas vezes a pessoa faz um comentário sobre as outras pessoas, emitindo uma reprovação da conduta que as outras pessoas estão apresentando. Se ela vai para o além, imediatamente ela vai se encontrar numa condição pior do que aquelas que ela se encontrava fazendo as reprovações. Cada um tem que fazer um trabalho assim. Tem uma passagem na vida de Jesus, ele caminhando com os seus discípulos, aproxima-se dele uma mulher que fala-se o dia inteiro de como ela vem sendo criticada, da maneira em que eles falam mal do seu jeito de ser. Ele ouve esta mulher, fala para ela que ela não pediu a ele nenhum conselho e que ele vai dar a ela um conselho, que ela muda de cidade e que trabalha de manhã até a noite. É bem simples a vida de cada um. Se a pessoa cuida dela, das suas responsabilidades e ela vem a desenvolver a maneira para sobreviver, ela não terá como ser falada por outras pessoas, porque ela se encontra com a responsabilidade dela, fazendo o esforço em cumprir direito aquelas responsabilidades e ter o zelo em executar bem as suas funções. A pessoa passa discreta pelos outros durante a vida. Para a vida interior de uma pessoa, ela precisa de lembrar assim. Ela tem que ter a boa vontade nas responsabilidades que ela tem para a sua sobrevivência. E ela tem que observar que se ela está procurando fazer bem as suas responsabilidades, ela não tem tempo nem para olhar para a direita, nem para olhar para a esquerda. Com isso, ela também fica resguardada dos pensamentos que outras pessoas geram sobre ela. É muito fácil, assim, ouvir de uma ou de outra pessoa determinadas avaliações e a pessoa não sabe o procedimento que aquele profissional está tendo para manter-se qualificado durante a sua vida. Estudar o livro Na Luz da Verdade possibilita a pessoa ter este resguardo da sua vida física, da sua vida profissional. Quando se percebe, já se passaram muitos anos e aquele profissional continua qualificado. Dentro dele, ele teve essa atenção. O reino dos demônios e dos fantasmas trabalha com os pensamentos e trabalha sempre naquela condição de fazer a avaliação da vida das outras pessoas, esquecendo assim que quem avalia muitas vezes se encontra naquela condição pior. E uma pessoa tem que observar que a importância que ela tem é como ela se encontra no momento. Ser avaliada por outras pessoas, aquela pessoa que aceita uma avaliação assim, não se encontra segura da sua vida interior. Ela terá que ter um melhor aprofundamento nas suas responsabilidades e naquelas habilidades que ela quer desenvolver. E ela tem que observar assim, todas as pessoas têm a condição de saber se aquilo que ela fez está bom. O próximo ato precisa de ficar melhor. Tendo o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai fazer um trabalho com ela de uma determinada maneira. E esse trabalho é sempre naquela condição. Se a pessoa anterior não tinha um conhecimento dos ensinos e fazia um trabalho muito bom, aquele que tem o conhecimento dos ensinos, ele tem que ter uma responsabilidade a mais. O trabalho dele precisa de transcender. É bem simples assim. Precisa de ter mais carinho naquilo que está sendo feito. E um carinho é fazer aquele trabalho porque aquele trabalho precisa de ser feito. No reino dos demônios e dos fantasmas, é da responsabilidade individual que cada um precisa de ter e saber que a importância em que ele tem de caminhar sobre a terra é com ele mesmo. Toda uma referência das coisas externas são relativas. É bem simples assim, porque se uma pessoa trabalha numa empresa e ela
executa o seu trabalho porque precisa de ser executado com uma perfeição, independente se é supervisionada ou não. Ela tem esta qualificação interna. Ela sai daquela empresa, ou os colegas que ela tem saem daquela empresa, ela continua com ela mesma, onde ela se encontra, sempre apresentando a qualificação. No reino dos demônios e dos fantasmas, as qualificações são apresentadas de fora para dentro. No reino dos demônios e dos fantasmas, cada um que caminha com ele mesmo, direcionando-se para um norte, conhecendo melhor os ensinos, ele fica feliz com ele, porque todas as coisas que acontecem à sua volta, muitas vezes ele relata que não tinha noção, que faltava dentro dele um conceito sobre aquilo. A importância que ele está dando para os ensinos é superior a todas as astúcias que apresentam nas suas imediações. Ele fica resguardado, e o resguardo a pessoa precisa de ter toda a época da sua vida. É bem interessante porque quando conhece um pai ou uma mãe que tem o costume de estudar o livro na luz da verdade e que tem esse zelo com ele e que tem o zelo de desenvolver pureza nos seus atos, nos seus pensamentos, os seus descendentes são beneficiados. E se encontra uma ou outra pessoa que o conhece, fala-se assim que sente bem perto dele. É uma referência muito importante para a vida interior da pessoa. Cada um pode observar que somente através dos ensinos, com a confiança de desenvolver o conhecimento correto, de viver de acordo, é que dá o resguardo para a vida da pessoa, na vida que ela está caminhando de matéria grosseira e na vida de matéria fina. É muito comum ouvir um relato ou outro relato de uma ou de outra pessoa de uma situação que ela se encontra tendo a vivência. E aquele que está ouvindo percebe-se que o que ela está falando da sua vida de matéria grosseira, a influência que ela está recebendo é da matéria fina. Não tem como ter um resguardo. Tem que ter a pureza para a pessoa poder resguardar-se e as influências serem repelidas. Fica fácil assim de observar quando a pessoa passa por uma situação. Para não repetir aquele ato dentro dela, ela não pode ter o esquecimento. Ela tem que ter a força do ensino para conviver com aquele ato que ela teve que ter a vivência, para sempre dentro dela encontrar-se presente, para não entrar dentro o descuido. A pureza dos pensamentos possibilita esta condição, faz com que a pessoa caminhe na sua vida de matéria grosseira de sua sobrevivência com esta segurança. E a segurança ela vai tendo na vida de matéria fina. Através dos ensinos, ela vai melhorando as suas irradiações e ela vai vendo que tem uma limitação dentro dela. E com essa limitação, ela vai tendo a convivência e ela vai sabendo o grau em que ela se encontra. A atenção que ela precisa de ter é ir observando como ela se encontra com a pureza dos seus pensamentos. Na formação de uma criança fica fácil de observar. Quando aquela criança já se apresenta maior, o adulto fala para ela que ela precisa de olhar onde ela coloca os objetos e ela precisa de desenvolver a distância para que, quando colocar aqueles objetos, colocarem de maneira que outra pessoa que se encontra nas proximidades não tenha que fazer nenhuma observação. Essa referência a pessoa precisa de trazer para a sua vida interior toda a época da sua existência, observando que ela mesma é que tem que desenvolver as condições para ter o uso do seu centro motor e percebendo a distância que existe entre uma vontade e uma realização. A pureza vai colaborar para a pessoa caminhar sobre esta terra. No reino dos demônios e dos fantasmas, a pessoa tem que observar que o que vai dar a ela segurança é como ela faz com ela mesma todo instante.